Bem-vindo! Vamos falar dos sistemas Energy que estão no mercado com 3 aplicações principais: água quente sanitária, aquecimento central e climatização de piscinas. Comecemos pela explicação do equipamento Ecoterm, que é a referência utilizada nos sistemas Energy para água quente sanitária. O Ecoterm pré-carregado aparece com o intuito de oferecer o equipamento Energy de fácil, segura e rápida instalação. É um equipamento que não exige qualquer soldadura ou outras operações de alguma complexidade. O Ecoterm é constituído por vários componentes, destacando nesta primeira fase apenas os 3 principais: bloco termodinâmico, termoacumulador e painel solar. O painel solar é fabricado em chapa de alumínio, passando por diferentes etapas e processos de alta tecnologia, sendo previamente revestido por uma capa de anodizado e com acabamento superficial seletivo. A sua dimensão, robustez e tratamento permite-lhe capacidades de suportar os impactos gerados pela intempérie, assim como agressões ambientais, chuva, raios ultravioleta, granizo, etc. Com um peso de apenas 8 kg, este painel permite inúmeras vantagens na instalação, aliado às dimensões de apenas 2 metros de comprimento por 80 cm de altura. O bloco termodinâmico é o componente responsável pela troca de energia captada pelo painel solar e cedida à água. O bloco termodinâmico é constituído por vários órgãos, onde se destaca o compressor, o condensador e a válvula de expansão. Todos os órgãos são fixos a um suporte que é acoplado ao termoacumulador, ficando o condensador mergulhado no seu interior. O termoacumulador é o componente do sistema Energy onde se armazena a água quente. Existem diferentes capacidades: 200, 250 e 300 litros. É um termoacumulador vertical assente sobre o solo, construído em aço com revestimento esmaltado e com um ótimo isolamento em poliuretano, sendo o seu revestimento exterior em chapa lacada de cor branca. Vamos começar então com os primeiros passos de instalação de um Ecoterm. O primeiro passo na instalação do Ecotermo é analisar o melhor local para a colocação do painel e do termoacumulador, tendo como prioridades a melhor orientação e inclinação do painel, a distância mínima entre o painel e o termoacumulador e ainda, no local onde se irá instalar o termoacumulador, prever a presença de corrente elétrica, ponto de água fria, ponto de água quente, ponto de retorno e esgoto. A instalação do painel tem de obedecer a 4 parâmetros: orientação, inclinação, integração arquitetónica, fixação. Relativamente à orientação, os painéis devem ser orientados de preferência em direção ao sul, mas podem também ter uma orientação deslocada até nordeste ou noroeste. Dito isto, os painéis não devem ser orientados a norte. O ângulo de inclinação dos raios solares em relação ao plano terrestre varia segundo as estações do ano. Para beneficiar ao máximo da energia emitida pelo Sol, convém escolher uma inclinação entre os 45 graus e os 90 graus. Pode-se, no entanto, instalar os painéis com menos inclinação, mas nunca completamente horizontais. Deve-se conciliar sempre a componente técnica de instalação com a componente estética, por isso, os painéis deverão ser instalados em telhados, varandas, paredes, solo ou outras situações que melhor se adequem à exposição solar. Todos os componentes dos modelos Ecotermo são cuidadosamente embalados em caixas individuais. A fixação típica é uma estrutura em alumínio de perfil L, fixando o painel à superfície em 6 pontos do mesmo. Os passos a seguir na fixação à telha são: marcar o ponto onde se irá furar a telha, furar a telha, colocar uma bucha
colocar um pouco de silicone, apontar o perfil e aparafusar, vedar a base do perfil com silicone. A fixação dos painéis solares aos suportes é feita através de 6 parafusos M6, que são fornecidos com o equipamento. A estrutura de fixação dos painéis deverá possuir robustez mecânica capaz de suportar impactos gerados pela intempérie como a chuva, o granizo, o vento, etc. De realçar ainda que existem 2 tipos de painéis, os direitos e os esquerdos. Os painéis solares devem sempre ser colocados ao baixo, isto é, o maior comprimento deve estar na posição horizontal e com as ligações voltadas para baixo. Na fixação em parede, a execução é a mesma do que a fixação em telhado. As ligações ao painel são feitas por aperto das tubagens às conexões do mesmo. Antes de inserir o condensador no interior do depósito, deve garantir-se que as bainhas não estão em contacto com o condensador, verificando se existe continuidade ou não entre as duas superfícies. É também necessário aplicar a junta de vedação de forma a garantir que fica completamente esticada no interior da flange. Usando os 8 parafusos fornecidos com o equipamento, aperta-se o bloco à flange do termoacumulador. Note-se que o aperto deve ser efetuado em cruz. A alimentação elétrica é monofásica, 230 volts, 50 Hz, sendo esta efetuada com um cabo fornecido com o equipamento. A linha de alimentação deverá ser protegida por um disjuntor magnetotérmico de 10 amperes ou então por um fusível equivalente. O termoacumulador pode ser colocado em diferentes compartimentos, tais como garagem, cave, dispensa, sótão, etc. De referir ainda que vem equipado com ânodo de magnésio, uma saída para a água quente, ponto de retorno, uma entrada para a água fria, ponto de ligação à terra. O equipamento deverá ser protegido com uma válvula redutora de pressão e um grupo de segurança que deverá ser sempre instalado. Neste momento, podemos proceder ao enchimento do termoacumulador, abrir a válvula de entrada de água e uma torneira, de forma a retirar o ar do interior do termoacumulador. A ligação entre os painéis solares e o bloco termodinâmico é feita através de tubo de cobre desidratado. As vantagens do cobre sobre outro tipo de material são inúmeras, tais como alta resistência à corrosão, grande condutibilidade térmica, grande elasticidade, é rentável, eficaz, estético, 100% reciclável. Depois de apresentados todos os componentes que compõem o sistema Ecoterm fácil instalação, vamos descrever todos os passos para uma correta instalação. Iniciaremos pela ligação do painel solar ao bloco termodinâmico. Desenrola-se o tubo de cobre desde o local onde se encontra o painel solar até ao local do bloco termodinâmico. Antes de efetuar qualquer procedimento, deve-se isolar toda a tubagem. Retirar as fêmeas das ligações e colocá-las no lado do tubo. Não esquecer de retirar as tampas de cobre. Seguidamente, deverá fazer uma cônica no tubo com uma ferramenta adequada. A cônica não deverá ter rebarbas nem imperfeições, garantindo que as paredes das mesmas são uniformes. Inicialmente, apertar a fêmea com a mão, dando algumas voltas e, posteriormente, com as chaves, deverá finalizar o aperto. A ligação da tubagem ao bloco deve ser iniciada por uma correta medição do comprimento dos tubos. Utilizando a ferramenta corta-tubos, deverá efetuar um corte no ponto exato de ligação. Com o escariador, deverá limpar todas as rebarbas existentes, não esquecendo de voltar a colocar a tampa. Repetem-se novamente os passos de fazer a cônica às extremidades dos tubos, não esquecendo de colocar as fêmeas do lado do tubo e retirar as tampas de cobre. Apertar a fêmea, inicialmente com a mão, e no fim com o auxílio de chaves. Depois de realizadas todas as ligações, o painel e as tubagens de ligação devem ser sujeitas a uma prova de estanquecidade, ou seja, garantir que não existam fugas no circuito. É de salientar que a prova de estanquecidade só é efetuada à tubagem ao painel uma vez que o bloco termodinâmico já está em carga.
Deverá então efetuar-se uma carga de azoto pela tomada de pressão da válvula de 3 vias a uma pressão de 12 bar. Envolvem-se todas as ligações em espuma de sabão. Em caso de fuga, tal será perfeitamente detectável. Faz-se a leitura no manómetro da garrafa de azoto e comprova-se que o ponteiro não se moveu. Está então garantido que o circuito não tem fugas. Antes de fazer o vácuo, deve-se retirar a carga de azoto existente nas tubagens e no painel. O vácuo tem por finalidade de retirar todo o ar e umidade existente no painel e nas ligações ao mesmo. Não usar nunca o refrigerante do sistema para purgar os tubos de conexão. As válvulas deverão permanecer completamente fechadas durante o processo de vácuo, de forma a apenas fazer o vácuo à tubagem e painel. O vácuo será criado com a bomba conectada à tomada de pressão de válvula de 3 vias, nunca no pipo do bloco. Abrimos o passador da mangueira de vácuo, observando como diminui a pressão do vacuómetro. O tempo mínimo aconselhado de vácuo é de 20 minutos. É evidente que quanto mais tempo de vácuo fizermos à instalação, mais seco e com menos umidade ficará o circuito. Antes de efetuarmos o arranque do sistema, é necessário garantir que o termoacumulador está completamente cheio de água. Após realizado o processo de vácuo, deve efetuar-se a abertura das 2 válvulas lentamente, de forma a que o refrigerante possa circular em todo o sistema. De salientar que a pré-carga do fluido frigorigénio foi calculada para tubagens com distâncias compreendidas entre os 6 e os 12 metros. Após a abertura das válvulas, o fluido inunda todo o sistema. Concluída a instalação, é necessário efetuar a ligação do capô ao bloco e só posteriormente apertar o capô nas suas laterais. Pode assegurar-se o início do funcionamento do Ecotermo 250 desde que tenham sido respeitadas todas as instruções de instalação. Elevar a água de 10 graus a 55 graus pode variar entre as 4 e as 8 horas, dependendo das condições ambientais e pormenores de instalação.